Crianças, hoje tem atividade do livro de português, de língua portuguesa, lá na página 218. É uma leitura de conto de adivinhação. Então, qual que é a intenção dessa atividade? Nós vamos ler essa leitura até aqui, ela não termina aqui, ela termina nesta página seguinte. E aqui ele dá uma oportunidade para vocês de tentarem descobrir o que vai acontecer no final, certo? Uma dica: tenta ler uma, duas, três vezes, procurando colocar a pontuação, a entonação adequada. Vocês deverão pegar o livro, se posicionar retamente em frente a um espelho e fazer o treino da leitura. Quanto mais vocês lerem, melhor vocês vão ficando, certo? Eu vou ler um trechinho aqui, ó. 3 mercadorias muito estranhas. Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisava atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco de inhames. Perceberam que a professora deu uma paradinha em cada uma das vírgulas que aparecem no texto? E lá no final tem um ponto nesse parágrafo que a professora leu. Então, eu tenho que ler terminando esse parágrafo. Tentem fazer várias vezes esse tipo de leitura, certo? Até vocês entenderem. E aí, tenta descobrir como será que acontece no final. Se vocês não descobrirem, ou mesmo quem descobriu, tenta confirmar a sua resposta lendo o final da história. Lá no pezinho da página tem uma biografia bem pequenininha sobre quem é o autor, o que será que ele estava pensando. Continuando, lá na página 220, nós temos algumas situações para nós resolvermos. O número 1, vocês teriam que conversar com seus colegas. Portanto, nós não vamos fazer isso, porque não temos os nossos colegas perto de nós. Mas vocês podem tentar resolver pensando, descobrindo junto com os parentes de vocês que vocês moram junto. Quem sabe vocês têm uma resposta bem legal. A número 2, vocês vão responder: quais são os personagens da história? Quem será que está nessa história? A número 3, no conto, um camponês precisava atravessar o rio, levando consigo algumas mercadorias. Escreva os 3 problemas que ele tinha e o que impediu de realizar essa tarefa. Então, quais eram os problemas que ele tinha? Um dos problemas é que a canoa era pequena. Aí tem mais 2 problemas que vocês vão descobrir e vão escrever aqui. Nesta número 4, marque um X nas alternativas de acordo com o que aconteceu. As crianças da outra margem do rio, que ele estava numa margem e aí tinha o rio no meio, e na outra margem, do outro lado do rio, tinha algumas crianças. O que essas crianças estavam fazendo? Elas ajudaram o camponês com sugestões? Ou elas atrapalharam o camponês com comentários? Elas encontraram a solução para transpor o rio? Ou elas zombaram? Então, aqui nós temos 2 respostas corretas, uma aqui e uma aqui. Dá uma lidinha e verifica quais são as respostas corretas. Número 5, complete a frase. A garotada ficou em silêncio depois que o camponês falou uma tradição. Qual que era essa tradição? Vocês vão completar aqui, ó. Número 6, nós temos a letra A e a letra B que vocês deverão responder aqui, completar essas 2 frases. Número 7, o que pensou um lavrador para resolver a charada? Então, quem resolveu esse problema que o camponês tinha foi o lavrador. E como será que ele pensou para resolver? O que será que ele teria que fazer? Então, lembra lá que ele mandou pegar 2 elementos e levar para o outro lado do rio. Depois retornar e assim ele conseguiu achar a solução. Com base nesta solução pensada pelo lavrador, quantas viagens o camponês teria que fazer? Podem tentar fazer até com figurinhas, com imagens e fazendo lá quem ele levaria e depois quem retornaria. Fica legal de fazer dessa forma. De acordo com essa solução, o que ou quem viajaria mais? Então, ele teve que fazer o transporte. Levou 2 elementos, depois retornou. Levou 2 e depois retornou. Então, quem
viajaria mais? Quem faria maior trajeto? Mercadorias são produtos que servem para ser vendidos ou comprados. Com base nisso, explique o título do conto. 3 mercadorias muito estranhas, porque mercadoria geralmente é feijão, arroz, batata, café. E esses elementos que ele tinha não se comparam a isso. Então, o que será que tem de estranho nessas mercadorias? Do que se trata? Né? A número 11, vocês não precisam fazer, né? Porque eu teria que conversar com os colegas. Assim como nós não estamos presentes, então vocês não precisam fazer. Só que prestem atenção que ela foi feita lá na Nigéria, né? Lá na África. Veja quanta riqueza tem naquele lugar. Explique o final lá da nossa história. Ninguém deve rir de um velho, né? Por que será que ele se referiu ao velho? Na realidade, a gente não deve rir de ninguém. Mas aqui, nesse caso, ele colocou exatamente o velho. Por que será? O que acontece com as pessoas mais velhas? Será que elas têm muitas experiências ou ela tem muita sabedoria? O que acontece com as pessoas mais velhas? Continuando as explicações para resolvermos as atividades do livro da página 222. Elementos e momentos da narrativa. O conto de adivinhação também apresenta estes elementos. Então, esse conto de adivinhação tem personagens? Tem, né? Tem espaço? Tem. Narrador? Também. Tempo e ação. O que será que significa cada uma dessas coisas? Vamos pensar? Há personagens mais importantes porque em torno deles acontece a maior parte das ações. São os personagens principais, certo? Quais são os personagens principais? Lá antes nós tínhamos quais eram todos os personagens. Aqui nós queremos saber só quem são os personagens principais desse conto, certo? Observe como o camponês é descrito. Então lá ele fala que o camponês, ele é um velho camponês, teimoso como uma mula, rabugento, aldeão, ancião. Então, todos esses detalhes são dados com a intenção de quê? Né? Qual que é a intenção do autor? Causar espanto no leitor? Caracterizar o personagem como alguém de temperamento difícil? Fazer o leitor imaginar como era o camponês. Então, aqui nós também temos duas alternativas corretas, certo? Narrador, o narrador conta a história como quem? Será que ele está observando os fatos e contando? Ou será que ele está participando da história? Ou será que ele está ouvindo a história? Então, vocês vão ver. Podem voltar lá na leitura e tentar responder essa questão aqui, ó, tá? Sempre que a gente tiver dúvida, não souber responder direito, a gente retorna ao texto e tenta encontrar onde está a resposta. Em que espaço ou que local acontece a história? Espaço, então, aonde é que acontece? Se é na cozinha, se é na sala, se é numa cidade, se é no campo, certo? Pinte de verde. Não precisa ser necessariamente verde. Vocês podem fazer só um tracinho embaixo de duas expressões que indicam que a história não se passa na cidade. Então, vocês já viram que um dos espaços poderia ser a cidade. Porém, não é na cidade que acontece. Onde que é que acontece? Lá no campo, né? Então, quais são as expressões, quais são as palavras lá do texto que confirmam essa resposta? Que aconteceu lá no campo. Como eu disse, pode fazer só um sinalzinho embaixo. Não precisa pintar. Quem quiser pintar, pode pintar. Número 6 e última questão. Nesse conto, é possível afirmar que o tempo indicado está falando assim, um belo dia, ou numa manhã, ou no mês de abril. Isso é tempo, né? Quando está acontecendo. Ou não tem indicação de tempo. Não, a gente não consegue descobrir quando foi que aconteceu. Então, boa leitura, treinem bastante. Lembre-se sempre, quanto mais lemos, melhor nós ficamos. Beijos!